Vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 19. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo para que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Vamos orar. Deus maravilhoso, te agradecemos pela tua santa palavra. E pedimos que o Senhor nos ensine tudo aquilo que este trecho tão maravilhoso da tua palavra tem a nos ensinar. Pedimos, Senhor, pela tua graça e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, imagine a radioatividade. Quando nós vamos, por exemplo, fazer uma radiografia no hospital, existe toda uma preparação tanto nossa como do médico responsável por aplicar a radiografia. Não podemos chegar de qualquer jeito diante da radioatividade. Aquele que se aproxima desse elemento químico, ele precisa ter toda uma preparação, ele precisa utilizar uma roupa adequada. Aquele
profissional que aplica a radiografia, ele precisa usar roupas com placas de chumbo para não ser afetado pela radioatividade. E quando nós vamos nos aproximar da santa e tremenda presença de Deus, nós não podemos nos aproximar de qualquer maneira. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor de uma maneira adequada, de uma maneira correta. Por isso, a ideia desse texto que nós vamos expor nessa manhã é: permaneça corretamente na presença de Deus. Permaneça corretamente na presença de Deus. E de que modo nós podemos permanecer na presença de Deus? De que maneira nós podemos fazer isso? A primeira forma que nós devemos permanecer na presença de Deus é guardando a sua aliança. Nós vemos isso no começo desse texto. Nos versos 1 e 2, nós entendemos o contexto daquilo que estava ocorrendo com o povo de Israel. Por que Deus o trouxe àquele lugar e falou aquelas palavras? Deus havia libertado aquele povo recentemente da sua escravidão na terra do Egito. Havia feito o povo passar pelo meio do mar e trazido então o povo até o sopé do Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, o Senhor passa a entrar em aliança com o seu povo. O objetivo máximo da libertação do povo do Egito estava sendo atingido. O Senhor estava fazendo uma aliança com o seu povo. E a partir então desse evento do povo todo reunido no Sinai, onde ele permaneceu por aproximadamente 1 ano, então depois desse evento o Monte Sinai passa a ser associado com a lei de Deus. Por isso, quando nos referimos ao Sinai, em todas as Escrituras, nós estamos nos referindo à lei de Deus, à aliança que Deus fez com o povo por meio de Moisés. E quando falamos de aliança, nós queremos dizer um pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. O comentarista Hamilton, ele diz que o pacto ele pode ser descrito de duas formas. Primeiro, ele é o meio pelo qual duas partes estabelecem um relacionamento entre si. Quando nós firmamos um pacto com alguém, nós estamos firmando uma aliança, firmando uma espécie de relacionamento, de compromisso com aquela pessoa. Ou, em segundo lugar, o pacto também pode ser visto como um meio que eleva um relacionamento já existente entre duas partes. Por exemplo, o casamento. Quando nós nos casamos, nós estamos firmando uma aliança e elevando a um nível de intimidade maior um relacionamento que já existia entre os noivos e que agora, por meio da aliança do casamento, é elevado a um nível superior. Por isso, quando Deus firma essa aliança com o seu povo, Deus estava firmando um compromisso, um pacto, um vínculo de amor e vida com o seu povo, como diz Van Groningen. E essa aliança que Deus estava firmando com o seu povo não era nova em todos os sentidos. Era, na verdade, uma renovação da antiga aliança da graça que Deus já havia prometido muitos anos antes. Primeiro a Adão, depois desenvolvendo essa aliança ao longo dos tempos, chegando a Abraão, depois de Abraão aos seus descendentes, o seu povo de Israel. Então, Deus, ao fazer essa aliança com o povo de Israel, ele estava cumprindo aquela promessa, aquela aliança que ele já havia feito centenas de anos antes com Abraão, o antepassado do povo de Israel. E essa aliança que Deus estabelece com o povo de Israel, aqui no início do capítulo 19 de Êxodo que nós lemos, a forma dessa aliança, ela inclui 3 aspectos que são semelhantes aos tratados de suzerania que existiam no Antigo Oriente, onde um líder, um grande imperador, fazia um tratado, um pacto, uma aliança com os seus súditos, em que ele lhes oferecia a proteção em troca da obediência do seu povo. E esses 3 aspectos da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo são, em primeiro lugar, um resumo dos atos salvadores de Deus. Em segundo lugar, as estipulações da aliança. E em terceiro lugar, a declaração de concordância do povo às estipulações da aliança. E nós vemos, em primeiro lugar, esse resumo dos atos salvadores de Deus que o Senhor
nos diz nos versos 3 e 4. A primeiro ato salvador que o Senhor se refere ao povo de Israel é que ele estendeu a mão contra a terra do Egito. Diz no verso 4a: tendes visto o que fiz aos egípcios. Lembre o que Deus fez ao Egito. Deus devastou a terra do Egito por meio das pragas, a maior nação do mundo naquela época. O Senhor devastou a nação pelo seu grande poder. Tratou como nada o maior império da época para salvar e libertar o seu povo. Além disso, em segundo lugar, Deus guardou o seu povo, os hebreus, como uma águia que guarda os seus filhotes. A segunda metade do verso 4 diz: como vos levei sobre asas de águia. O Senhor guardou o seu povo como uma águia que guarda os seus filhotes, como uma ave que guarda os seus ovos. No interior existe uma espécie de ave, uma ave muito pequena, não sei se existe aqui na região, chamada quero-quero. E ela é muito conhecida pela bravura com que ela defende os seus filhotes. Então, algumas vezes caminhando em algum campo, em alguma região onde há mato, e se nós estivermos andando e não sequer sabemos que há um ninho desse pássaro lá, mesmo apesar do pequeno tamanho dele, ele avança, ele tromba na nossa cabeça, ele tenta nos atacar de qualquer forma, porque está defendendo os seus filhotes. Dessa forma, o Senhor também protegeu o seu povo, como uma ave, como uma águia, uma grande ave de rapina, que defende a sua ninhada. E, em terceiro lugar, é dito que Deus se aproximou intimamente do seu povo. Diz o final do verso 4: e vos cheguei a mim. O Senhor se aproximou do seu povo numa relação de intimidade. O Senhor pegou aquele povo escravo e trouxe aquele povo à sua presença. E essa, acredito, é a maior bênção que Deus executou em relação ao povo de Israel, aproximando aquele povo de si. Então, esses são os atos salvadores que Deus fez para com o seu povo. E quanto às estipulações desta aliança, nós encontramos elas nos versos 5 a 6, em que Deus, depois de ter declarado o que fez ao povo, agora ele diz: portanto, façam isso e eu continuarei abençoando vocês. Ele diz no começo do verso 5: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Nós vemos aqui o elemento condicional dessa aliança. Condicional não no sentido da sua doação, porque a doação da aliança foi incondicional, mas condicional no sentido do usufruto dessa aliança. O povo desfrutaria das bênçãos da aliança se e somente se ele fosse fiel às ordens, às estipulações do Senhor dessa aliança. Então, nós só podemos desfrutar da aliança de Deus em Cristo se nós cumprimos as condições de desfrutar dessa aliança. Nós não podemos estar na presença de Cristo e não obedecer a aliança, e não cumprirmos a aliança que o Senhor tem conosco. E em seguida ele passa a explicar quais seriam essas bênçãos que resultariam da obediência do povo. Em primeiro lugar, Deus disse que o povo seria propriedade particular de Deus. A segunda metade do verso 5 diz que se o povo guardasse a aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Isso é uma coisa maravilhosa que o Senhor promete ao seu povo. É claro que o Senhor é dono de toda a terra, como ele diz no final do verso 5, porque toda a terra é minha. Toda a terra, todos os povos, todo ser humano pertence a Deus. Porém, apesar disso, o Senhor escolheria aquele pequeno povo para ser não apenas uma propriedade geral como todos os povos, mas uma propriedade particular. Aquele povo poderia ser dito algo que não poderia ser dito de nenhuma outra nação. Aquele povo seria o povo do Senhor, o povo de Deus, como nenhum outro povo na terra. Ele seria um tesouro particular, como alguém que tem um tesouro e guarda trancado a 7 chaves, num lugar escondido, porque aquele tesouro lhe é precioso. Assim o povo de Israel seria para Deus, se guardasse a sua aliança. Também é dito que o povo seria um reino de sacerdotes.
Diz o verso 6 no começo do verso: vós me sereis reino de sacerdotes. Ele diz isso, os comentaristas dizem que isso pode ter dois sentidos. Primeiro, que haveria no povo de Israel pessoas que seriam escolhidas como sacerdotes, como nós sabemos que foram escolhidos futuramente a família de Arão como sacerdotes do povo de Israel, e por meio disso o povo teria um acesso privilegiado a Deus que nenhuma nação no mundo teria, que nenhuma nação no mundo tem. O povo teria um acesso privilegiado à presença de Deus. E também, em segundo lugar, o povo teria um elemento sacerdotal e mediatório entre Deus e o restante do mundo. Então, não apenas reino sacerdotal no sentido de que haveria sacerdotes ordenados para oferecerem sacrifícios para o povo, mas também o povo todo de uma forma geral seria como teria esse aspecto mediatório entre Deus e todo o restante das nações do mundo. E além disso, diz o final do verso 6, a segunda metade do verso 6, que o povo seria também uma nação santa. Deus não nos chama apenas para estarmos aleatoriamente na sua presença, mas para sermos santos. De nada adianta uma nação israelita enorme, populosa, mas que não fosse santa. E quando aquele povo abandonou os preceitos da aliança e não foi santo, então, apesar da sua multidão, o Senhor castigou aquele povo porque não era santo. Então, o Senhor não quer um povo populoso, Ele quer um povo santo, consagrado a Ele. E no Novo Testamento, essas mesmas bênçãos que aqui são prometidas ao povo de Israel, também são prometidas à igreja. O apóstolo Pedro diz no capítulo 2 da sua primeira epístola, no verso 9, ele diz assim sobre os crentes: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, aquilo que foi prometido a Israel, também no Novo Testamento, é reafirmado para os crentes. Se guardarmos a aliança, nós seremos abençoados nesses mesmos termos que Pedro reafirma no Novo Testamento. E seremos essa nação santa, esse sacerdócio real, para proclamarmos as virtudes de Deus a este mundo perverso. Por isso, para desfrutarmos esses privilégios que o Senhor nos oferece, precisamos ser obedientes à sua aliança, às estipulações da sua aliança. E por fim, no verso 7, o povo declara a sua obediência. O povo diz no verso 7, do capítulo 19 de Êxodo, que o povo se submeteria ao que o Senhor havia estipulado, ordenado a eles. Assim também nós precisamos obedecer, declarar ao Senhor a nossa obediência, não só por meio de palavras, mas por meio de obras. De uma forma verdadeira e sincera, devemos declarar ao Senhor a nossa obediência e viver em obediência a Ele por meio das nossas obras. E a segunda forma que esse texto nos ensina a permanecermos corretamente na presença de Deus é preparando-nos em santificação. Nós vemos isso nos versos 9 a 15, em que Deus exige que o povo se prepare para a descida de Deus, que ocorreria 3 dias depois, sobre o Monte Sinai. Ele dá a Moisés 2 dias de prazo, dizendo: purifique e santifique o povo, porque no terceiro dia eu descerei. E que o povo não me encontre, quando eu vier, que eu não encontre esse povo despreparado, mas que, pelo contrário, eu encontre este povo santificado, consagrado. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. E a primeira coisa que Deus ordena ao povo é que o povo lavasse as suas vestes e se abstivesse das relações sexuais. Nós vemos isso nos versos 10 e também dos versos 14 a 15. Com isso, Deus estava querendo que o seu povo pensasse e se lembrasse, antes de tudo, da pureza interior.
Não da pureza externa propriamente dita, mas da pureza do coração, de um coração purificado, uma vida santificada diante dele. Então, quando nós vemos muitas vezes dessas ordenanças de purificação externa, tudo isso nós sabemos apontavam e aponta para a purificação do coração, a purificação interior que Deus opera no nosso coração. E essa purificação ordenada por Deus a Moisés sobre o povo de Israel deveria ser, primeiro, individual. O povo deveria lavar os seus corpos e as suas vestes. E também deveria ser familiar, porque os maridos e as esposas não poderiam se unir intimamente enquanto esperavam a descida de Deus. Não que a relação entre homem e mulher seja pecaminosa de forma alguma, mas como nós dissemos, que essas coisas cerimonialmente tornariam impuro o homem e, portanto, Moisés diz, não estejam impuros para a descida da presença de Deus. E além disso, não apenas indivíduos e famílias, mas também a liderança é chamada para se consagrar. No verso 22 diz, também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então era uma consagração nacional. Todos, indivíduos, famílias, líderes, todos deveriam se consagrar para a presença de Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, a necessidade de pureza para estarmos diante da presença de Deus. Precisamos chegar diante do Senhor consagrados, não cheios de pecados não tratados, mas purificados, santificados, não externamente, mas no nosso interior, no nosso coração. Por exemplo, hoje nós estamos no dia do Senhor. É um dia em que nós temos acesso especial à presença de Deus. É o dia que nós nos reunimos para adorar ao Senhor. É o dia que nós nos reunimos para ouvir a exposição da palavra do Senhor. O Senhor falando com o seu povo. E como é que nós nos preparamos para esse dia? Será que no sábado à noite nós gastamos tempo com muitas outras coisas em vez de nos preparar para este momento? Use a noite do sábado para se preparar para o dia do Senhor. Não entre no dia do Senhor de qualquer maneira, com o coração pensando em outras coisas, com a mente vagueando em outros pensamentos, mas prepare o seu pensamento, o seu coração para o dia do Senhor. Além disso, nos momentos de culto, como esse que nós estamos e como o que teremos à noite, você se prepara espiritualmente para vir ouvir a palavra de Deus? Será que você gasta mais tempo preparando o seu corpo externamente do que preparando o coração? Você gasta mais tempo se arrumando, se lavando, passando maquiagem, trocando de roupa, do que se prepara orando, lendo a palavra de Deus? Nós devemos gastar tempo para nos preparar, para estarmos na presença do Senhor. Além disso, isso inclui não só o dia do Senhor, não só os momentos de culto, mas toda a nossa vida cristã deve ser uma vida purificada e consagrada ao Senhor. A santificação é uma marca da vida do cristão. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas também nós sabemos que não podemos purificar o nosso próprio coração. Quem nos purifica é Deus, pelo sangue de Cristo, por meio do Espírito Santo agindo e atuando em nosso coração. Nós somos santificados unicamente por Deus, mas nós temos a nossa parte de nos esforçarmos, de nos mantermos consagrados ao Senhor para nos encontrarmos com a sua presença. Por isso, faça isso na sua vida. Antes de você vir aos cultos, antes do dia do Senhor começar, se consagre. O domingo não é o dia para você acordar mais tarde, é um dia para você acordar mais cedo, para se preparar para entrar na presença do Senhor, que nos falará por meio da sua palavra. E em terceiro e último lugar, nós já vimos que para estarmos corretamente na presença de Deus, precisamos, em primeiro lugar, guardar a sua aliança. Em segundo lugar, precisamos nos preparar em santidade. E em terceiro e último lugar, nós entramos e permanecemos corretamente na presença de Deus, confiando no mediador. O povo de Israel precisou, neste episódio, de um mediador para entrar na presença de Deus. Assim, Moisés foi escolhido como mediador entre Deus e o seu povo de Israel. O povo foi proibido de acessar o monte. Foram colocados
limites, marcações que o povo não poderia transpassar para que não fosse morto. E então só Moisés pôde entrar na presença de Deus. E nós vemos no verso 9, Deus credenciando Moisés como mediador, como porta-voz do seu povo. Diz o verso 9, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, Deus escolheu Moisés para subir ao monte, para que o povo, vendo que Deus respondia a Moisés, por meio do meio do trovão, o povo reconhecesse que Moisés era o mediador credenciado, autenticado por Deus, como porta-voz entre Deus e o seu povo. Da mesma forma, o nosso mediador perfeito e supremo, que é o Senhor Jesus Cristo, também foi divinamente credenciado por Deus para ser o nosso único e suficiente mediador. Deus credenciou a Jesus como Messias, como nosso mediador, em várias ocasiões durante a sua vida e seu ministério. Quando Jesus foi batizado, uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, nele me comprazo. E o Espírito desceu como pomba sobre ele, atestando que aquele que ali estava sendo batizado era o Filho de Deus. Por meio dos milagres que Jesus executava, Deus estava declarando ao mundo que aquele era o Filho de Deus. Na sua ressurreição, Deus atestou inquestionavelmente ao mundo. Este é o meu filho, é o mediador perfeito. Só existe salvação por meio dele. Então, Cristo, assim como Moisés foi credenciado por Deus para ser o nosso perfeito, para ser o mediador do seu povo, assim também Cristo é o mediador perfeito, escolhido por Deus, para ser o porta-voz entre Deus e o seu povo, para fazer mediação entre Deus e nós. E nos versos 16 a 25, nós vemos mais apropriadamente qual foi essa mediação que Moisés executou em favor do seu povo neste capítulo. Como nós dissemos, Deus ordenou que o monte fosse feito algum tipo de marcação para ninguém ultrapassasse. E quem ultrapassasse seria morto. Mas Deus disse, só Moisés subirá. Só Moisés subirá neste monte. E além disso, o monte fumegava. A palavra de Deus diz que havia relâmpagos, fumaça, tremores, havia som de buzina. Então era uma visão assustadora. O povo ficou um pouco à distância por temor daquela visão, por temor da assombrosa presença de Deus que esteve ali sobre o monte Sinai. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Nós não podemos nos achegar diante da presença de Deus sem a presença de um mediador, sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós morreríamos, não suportaríamos entrar na presença de Deus se não houvesse um mediador perfeito que fizesse essa mediação entre a santidade esmagadora de Deus e a nossa fraca pecaminosidade. Então, somente por meio de um mediador, que foi Moisés, o povo pôde estar na presença de Deus. Moisés, como representante do povo, subiu ao monte, recebeu as instruções do Senhor e depois desceu para trazer ao povo as palavras do Senhor. Da mesma forma, nós não poderíamos ter acesso à presença de Deus. Cristo teve que fazer por nós essa mediação por meio da sua morte, por meio do seu sangue. E após a sua morte, o seu sangue ter sido derramado, nós podemos ter acesso livre à presença de Deus. Nós podemos acessar com ousadia a presença de Deus. Lembre, na antiga aliança, o povo não poderia entrar no Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava ali simbolizada pela arca. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar na presença de Deus. Mas quando Cristo morre, a palavra de Deus diz que o véu se rasga, e então os crentes podem ter acesso à presença de Deus por meio de Cristo, que é esse mediador perfeito. Moisés, ele foi um grande homem, ele foi importante na sua geração, mas Moisés morreu, e enquanto ele estava vivo, ele também era cheio de fraquezas, a ponto de ele mesmo não poder entrar na terra prometida. Mas o nosso mediador, que é Cristo Jesus, ele vive eternamente. Ele é o mediador perfeito. Ele tem acesso
ilimitado à presença de Deus. E ele faz essa mediação perfeita, essa intercessão por nós com o nosso Deus e Pai. E, portanto, e somente por Cristo nós podemos ter acesso à presença do nosso Deus, que morreu por nós e que é o nosso perfeito mediador. Por isso, meus irmãos, para concluir, eu quero trazer algumas considerações finais sobre esse texto que nós lemos. A primeira delas é a superioridade de Sião sobre o Monte Sinai. Como nós dissemos, o Monte Sinai ele foi associado com a lei, a aliança que Deus fez com o povo por meio de Moisés. E o autor de Hebreus, ele diz no capítulo 12, nos versos 18 a 24, o seguinte a respeito da antiga, comparando a antiga e a nova aliança. Ele diz o seguinte: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram, que não se lhes falasse mais. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala do próprio Abel. Aqui, o autor de Hebreus está comparando a nova aliança, a aliança do Novo Testamento, feita por Cristo Jesus, que é agora associada não mais ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião, ao Monte da Graça, e diz quão melhor, quão mais elevada é essa aliança que nós temos em Cristo, com relação à aliança que o povo tinha no Monte Sinai. No Monte Sinai havia trevas, som de trovões e fogo que ardia até o meio dos céus. Mas na nova aliança não há mais isso. Na nova aliança, a imagem é muito mais acessível. Não é mais essa imagem aterrorizante. É uma imagem de comunhão, de acesso livre à presença de Deus. Portanto, essa comunhão, essa aliança que nós temos com Deus, por Cristo no Novo Testamento, é muito superior àquela que o povo teve na antiga aliança, por meio da lei que foi dada a Moisés. Por isso, nós podemos nos gloriar em Deus, porque Ele nos deu esse acesso tão privilegiado à presença de Deus, de modo que a própria palavra de Deus nos diz que esse acesso que nós temos à presença de Deus hoje é muito superior àquele que havia no Antigo Testamento. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é que Deus nos chama para sermos santos. A santificação, meus irmãos, é uma realidade na vida do Filho de Deus. Nós precisamos ser santos, crescer em santificação. Nós não podemos viver tropeçando a todo instante. Eu ouvi recentemente uma ilustração que o reverendo Augusto Nicodemos trouxe que ilustra bem isso. Ele diz que, enquanto ele esteve na África do Sul, ele fez uma viagem de carro por algumas semanas, por toda a costa do Pacífico, uma viagem de 5.000 quilômetros. E quando ele chega de volta à África do Sul, um amigo dele pergunta: como foi a viagem? Deu tudo certo? Então o reverendo responde: a viagem foi boa, porém o pneu furou uma vez nesse percurso. Então ele diz: foi uma boa viagem, porque o pneu furou uma vez em 5.000 quilômetros. Agora, o que nós, como cristãos, não podemos é furar o nosso pneu a todo instante, a cada 50 metros, a cada 100 metros. Isso não é normal. Precisamos viver em santificação para podermos ter acesso à presença do nosso Deus. Por isso, peça ao Senhor que te ajude, peça ao Senhor, clame a Ele, e Ele socorrerá o seu povo que clama por santificação. Terceira consideração é que nós só podemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo. A santificação não é o caminho para Cristo, é o oposto. Cristo é o caminho para a santificação. Por isso, para nós termos esse acesso
a Deus, a santificação, primeiro precisamos estar em Cristo. Veja que quando Deus fez aliança com o povo, primeiro ele chama o povo para um relacionamento e só depois estabelece as condições da aliança. Assim também nós precisamos e só podemos estar na presença de Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso perfeito mediador. Não tente se santificar pelo seu próprio esforço, porque você não vai conseguir, você só vai se decepcionar. Mas se você se achega a Deus por meio de Cristo e de Cristo somente, então a santificação é atingida. E em último lugar, esse texto nos ensina uma advertência para aqueles que se recusam a se submeter a Cristo. Ainda em Hebreus capítulo 12, dos versos 25 ao 29, o autor de Hebreus, interpretando aquilo que ocorreu no Monte Sinai, ele diz o seguinte: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui, o autor de Hebreus disse que se aqueles que rejeitaram a aliança que foi feita no Sinai pereceram, quanto mais aqueles que rejeitarem a aliança que foi estabelecida por Cristo não receberão pior castigo. Aqueles que recusaram o que falava da terra, Moisés, pereceram. E aqueles que rejeitam aquele que fala dos céus, que é Cristo, receberão um castigo ainda pior. Isso serve de advertência para nós. Não sejamos rebeldes ao chamado do Senhor. Pelo contrário, sejamos um povo obediente, um povo consagrado, um povo que guarda a aliança do nosso Deus, para que possamos desfrutar dos benefícios dessa aliança. A santificação, a paz de consciência, podemos ser luz a este mundo, refletir a glória de Jesus Cristo a essa nação e a este mundo tenebroso. Que o Senhor assim nos ajude e nos guarde em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados irmãos, e que o Senhor assim nos guarde e nos abençoe. Senhor, guarda-nos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos obedientes a tudo isso que ouvimos nesta manhã. Que o Teu nome seja engrandecido na nossa vida. Continua falando a nós por meio da Tua palavra, que será ministrada logo mais na escola dominical. E guarda-nos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.